Olá a todos! Hoje nós vamos continuar então nosso estudo sobre a masculinidade na Bíblia, a masculinidade bíblica. E o Gênesis capítulo 3 é um capítulo muito importante para a gente perceber a raiz do problema, onde que as coisas começaram a ficar complicadas, onde que o pecado entrou e afetou inclusive a masculinidade, a sexualidade. Então eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 3, vamos lá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse para a mulher: É assim que Deus disse: Não comam de nenhuma árvore do jardim? A mulher então respondeu: Nós podemos comer de todas as árvores do jardim, menos a da árvore que está no meio do jardim, porque Deus nos avisou que se dela comermos, não devemos sequer nela tocarmos, pois então morreremos. Então a serpente disse: com certeza vocês não vão morrer. Deus sabe, na verdade, é que se vocês comerem, os olhos de vocês vão abrir e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então a mulher olha para aquela árvore desejável de se comer, desejável para dar entendimento. Ela pega o fruto, dá ao marido e eles comem. Veja só, né? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então eles desobedecem e tudo começa com uma desconfiança de Deus. Eu paro de confiar em Deus. Eu desconfio de que, na verdade, Ele está me poupando do que é melhor. Ele está me privando de coisas boas. Na verdade, Deus me proíbe certas coisas porque Ele não quer que eu seja tão poderoso e livre como Ele é. E as pessoas começam a desconfiar do projeto de Deus, do plano de Deus, do amor de Deus, dos mandamentos de amor que Ele nos deu, e tomam a atitude de enfrentar e de desobedecer e agir por conta própria. E aí tudo começa a complicar. Eles se percebem envergonhados, se cobrem e ainda se escondem. E aí o versículo 9 diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio às dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E aí então acontece de Deus encontrá-los e perguntar: Onde estás? É claro que essa é uma pergunta para muito além do lugar onde eles estavam escondidos. Era uma pergunta sobre a situação em que eles se encontravam. Uma situação de vergonha, de desconfiança, e agora conhecedores do mal,
E quando Deus questiona a atitude deles, eles não assumem a responsabilidade, eles transferem responsabilidade. Então a Eva acusa a serpente, e aí Deus já dá uma sentença sobre a serpente, tanto sobre o animal que encarnou o diabo ali na situação, como sobre o próprio diabo, né? Aqui já temos uma profecia de salvação. Um dia um descendente da mulher pesará sobre a cabeça da serpente. É uma profecia. Deus um dia, através de alguém na humanidade, venceria o pecado, o diabo, né? Então isso é uma profecia importante. E a mulher agora está sentenciada a ter um parto com dor. Então ela vai gerar uma vida, mas já vai gerar uma vida num mundo de pecado. Vai gerar uma criança mergulhada nesse mundo de pecado e com disposição para pecar. Então isso é muito ruim, né? Então é um parto sofrido. Interessante também aqui que a relação entre homem e mulher é transformada. A igualdade original dá lugar a uma subordinação da mulher, a um desejo da mulher de se submeter e de ser subjugada pelo homem. E a gente percebe que isso não é o plano original de Deus, isso é a consequência do pecado, né? Então a mulher ela perde, por causa do pecado, esse status de igualdade e com uma atitude própria, não algo que o homem faz contra ela, mas ela mesma passa a se colocar nessa posição, né? Então não é assim que Deus quer que seja, mas é assim que o pecado fez acontecer. É assim que o casal, infelizmente, escolheu que acontecesse, né? O casal original. E para o homem ele coloca também toda uma questão de consequência do que ele fez. Agora as consequências serão que ele vai ter toda a criação lutando contra ele e ele lutando contra toda a criação. O trabalho que antes ele fazia por prazer, em sintonia com o universo, agora é um trabalho penoso em que a natureza trabalha contra ele. Então tudo se dificulta, tudo complica, né? O planeta se volta contra nós e nós nos voltamos contra o planeta, numa atitude de pecado. Nosso pecado, nosso afastamento de Deus nos corrompe e ainda corrompe toda a nossa relação com a criação, a relação entre o homem e uma mulher e a relação entre gerações, entre os homens e seus filhos. Então veja que complicado, né? Olha o que o pecado fez logo de início já, né? Marcando a vida da humanidade. E aí o versículo 20 diz assim: E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim para que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, a partir de agora, o homem também passa a morrer. Ele não tem mais a presença da árvore da vida que gerava a eternidade para ele. Agora ele passa a envelhecer e a morrer, voltar para o pó de onde ele veio, né? Esse é o pior e a sentença mais drástica, mais grave, né, do pecado. Então nós morremos, nós extinguimos a vida, né? Nós começamos a ter uma relação com a vida, que é uma relação de desgaste, de extinção. E isso tudo aconteceu então porque nós nos rebelamos contra Deus, nós desconfiamos de Deus e não queremos saber mais o que Deus pensa, o que Deus acha, não amamos Deus, não recebemos o amor de Deus. E por causa disso, todas as esferas de relacionamento do homem foram complicadas, corrompidas pelo próprio homem, por causa do pecado que habita nele. Então nós, como seres mergulhados no pecado, numa sociedade construída pelo pecado, temos esse grande desafio de lidar com o rompimento, com a corrosão
de todas as coisas. Como eu disse, da nossa relação com Deus, acima de tudo, né, em primeiro lugar. E essa relação com Deus que gera em nós identidade, que gera em nós sintonia com a criação de Deus, sintonia com o Deus da criação, foi rompido. E nós perdemos a referência de absoluto, da ordem total, da harmonia de todas as coisas. E como se isso não fosse suficiente, nós ainda rompemos com nossa relação marido e mulher. Não há uma relação de igualdade no pecado. No pecado há um homem que se coloca como superior e uma mulher que se coloca como inferior. Na relação de pecado há um problema entre nós e a natureza, em que a humanidade destrói a natureza e a natureza ataca o homem. Basta pensar na pandemia que vivemos recentemente. E nós temos um problema de gerações, inclusive. Então, nós já colocamos seres nesse mundo numa situação pecaminosa. Nós, pecadores, educamos crianças em meio ao pecado e tudo corrompido e tudo destruído, manchado pelo pecado. Então, essa é a nossa realidade desde Gênesis capítulo 3, desde aquele momento. Na história real da humanidade é assim que estamos vivendo. E a morte. Então nós sabemos agora que a nossa vida não é eterna, há um fim. E esse fim também altera as relações de sexualidade. Porque o homem agora ele não tem vigor até o fim, para sempre. Ele envelhece. Ele agora é um homem que perde força, perde vitalidade, perde capacidade de reprodução. Então esse homem ele sofre com o envelhecimento, certo? Então tudo isso a gente percebe que começa aqui, no momento em que o pecado entrou em nossas vidas. O maravilhoso é que Deus não nos deixa nessa condição, né? Nós vamos conversando mais para frente como Deus restaura tudo isso. Mas hoje é importante a gente entender que foi isso que aconteceu. E é isso que a grande maioria das pessoas vive, ou subvive, sobrevive, rasteja, em meio ao caos social e ao caos individual, por causa do pecado. Em breve, então, entenderemos como Deus interfere nisso tudo para nos salvar. Que Deus abençoe a cada um.